Olá, eu sou o Magela e vou falar para vocês sobre a importância das áreas naturais protegidas nessa reconexão da sociedade com a natureza, sobretudo no mundo pós-pandemia. A relação do homem com a natureza, obviamente, vem desde as suas origens, né? Desde os primórdios da humanidade. Mas nós nos perdemos ao longo da evolução. De tal maneira que, quando nós ouvimos a palavra biodiversidade, isso nos parece muito distante. É como se existissem dois mundos: o mundo da natureza e o mundo da sociedade humana. Na verdade, o homem, de fato, se afastou da natureza à medida que evoluía. E esse não é um sentimento novo. Já na década de 70, o ecólogo francês Jean Dost, no seu célebre livro Antes que a Natureza Morra, destacava que o homem cometeu um erro capital pensando poder isolar-se da natureza e não respeitar certas leis de alcance geral. Ele dizia que já há muito existia um divórcio entre o homem e o seu meio, e que o homem havia quebrado o velho pacto que unia o homem primitivo ao seu hábitat, rompendo de forma lateral esse pacto, e considerava, né, que já era suficientemente forte para seguir apenas as leis elaboradas por ele mesmo, se esquecendo das leis da própria natureza. Um dos exemplos mais claros que nós temos sobre isso é o que nós fizemos com a nossa própria agricultura. Nós domesticamos todas as espécies de vegetais usados na alimentação, fizemos o mesmo com os animais nesse processo de domesticação. E de forma paradoxal, nós comprometemos a nossa própria segurança alimentar, porque ao longo desse processo que nós denominamos de melhoramento genético, o que nós promovemos foi uma grande erosão genética. O que nós transformamos o mundo biodiverso, o mundo fundamentado na biodiversidade, num mundo simplificado. Nós promovemos um fenômeno de biosimplificação, provocando uma erosão genética que compromete a própria segurança alimentar futura. Eu tenho dois bons exemplos que mostram claramente isso. Em 1900, existiam 7.100 variedades de maçãs, das quais 600 foram extintas. Em 1949, nós tínhamos 10.000 variedades de trigo. Em 1970, restavam apenas 1.000. Qual o problema disso? Nós hoje enfrentamos uma grande quantidade de pragas e num cenário de mudanças climáticas, a nossa garantia de continuar a produção agrícola é muito pequena. E onde está a nossa segurança? Exatamente nas poucas áreas selvagens ou silvestres ou naturais que ainda restaram. São exatamente nessas áreas que estão o pool genético ou os ancestrais silvestres, ou mesmo algumas espécies nunca antes descobertas e que podem garantir, por exemplo, o futuro da alimentação humana. Cada área protegida, por menor que seja, é um dos nós de sustentação de uma grande rede para a conservação da biodiversidade global, garantindo essa biodiversidade que sustenta a vida no interior da biosfera. Então, é preciso buscar essa reaproximação da natureza e não esse afastamento. Esse afastamento que, ao longo dos anos, inclusive, gerou um falso conflito por espaço, uma briga equivocada entre produção e conservação. Nós hoje destinamos cerca de 30% do território mundial, e o mesmo vale basicamente para o território nacional, à agropecuária.
E é importante pensar que por que isso é um falso dilema? Porque nós não conseguimos garantir um processo de produção sem uma natureza protegida e preservada. Mas mais que isso, além de garantir locais de preservação e de produção, nós precisamos restaurar aquilo que nós degradamos e que hoje não se presta nem à produção, nem à proteção ou à conservação dos recursos naturais, o que representa algo de 16% do território mundial. Isso é fundamental para que a gente garanta uma forma de alimentação para as populações futuras. Afinal, nosso cenário é de atingir a cerca de 10 bilhões de pessoas em 2050. Ora, essa relação desequilibrada entre homem e natureza nos traz a cenários como o atual. Desequilíbrios geram, entre outras coisas, doenças. Doenças infecciosas emergentes e reemergentes são desafios de saúde públicas modernos. Só o século XX reconheceu várias infecções humanas desconhecidas, além da reemergência de doenças que ao longo dos anos já tinham sido controladas, né? E nada disso, na verdade, é novo. Já no século XVII, matemáticos, economistas como John Grout já destacavam a importância dessa relação homem-natureza, chamando atenção, por exemplo, para o aumento da densidade populacional e as suas consequências as consequências desse aumento de densidade para a expansão e o aparecimento de doenças. Viroses, como as que a gente está vivendo hoje, podem ser desencadeados por atividades humanas que modificam os ecossistemas e os ambientes. Portanto, são doenças complexas de serem solucionadas por serem geradas como reação à pressão demográfica e à expansão urbana. Frequentemente, epidemias estão vinculadas à degradação, ao impacto ambiental, ao comércio de carnes e vísceras de fauna silvestre, à destruição de hábitats, como, por exemplo, o que ocorre com a mineração, com o desflorestamento, com a construção de rodovias e com a expansão urbana. Grupos já há muitos anos estudam isso, como o EcoHealth Alliance da Inglaterra, que em seus relatórios já mostravam que qualquer doença emergente nos últimos 30, 40 anos surgiram exatamente como consequência da invasão de terras silvestres por humanos e por mudanças demográficas nos ambientes. Os cientistas dessa instituição determinaram como os principais impulsionadores de propagação de doenças os seguintes cenários: desmatamento de mudanças no uso da terra em áreas anteriormente florestadas, alto níveis de biodiversidade de vida selvagem, populações humanas densas, especialmente onde essas populações continuam crescendo rapidamente, e locais de fortes interações entre humanos e ambientes selvagens, que criam oportunidades ideais para que os patógenos saltem de uma espécie para outra. Nesse cenário, e aumentado por esse crescimento populacional que nós estamos vivenciando nos últimos séculos, por um forte adensamento populacional nos ambientes urbanos, né, por uma forte urbanização. Imagina vocês que mais de 85% da população brasileira ocupa menos de 1% do território nacional. Isso já é reconhecido há séculos como uma verdadeira condição ideal para a expansão de doenças que são transmitidas essencialmente por vírus, bactérias e outros micro-organismos, né? Muitos estudos foram feitos e isso, mais uma vez, vem se comprovando nesse momento em que a gente consegue acompanhar praticamente em tempo real uma doença pela primeira vez na história, o que vai nos possibilitar ter avanços extremamente importantes na ciência e na tecnologia.
Outros cenários são muito importantes para que a gente entenda esse mundo moderno. A expansão de conflitos e guerras, o alto desmatamento, sobretudo de florestas, e sobretudo de florestas tropicais. Vejam que nós já perdemos mais de 50% das nossas florestas tropicais, e principalmente essas florestas tropicais, porque ali estão boa parte da diversidade biológica da Terra, mais de 50% da diversidade biológica, e muita dela desconhecida, e concentrando boa parte desses micro-organismos. E, como eu já disse, a expansão humana sobre esses ambientes, sobre essas florestas, colocando as populações humanas em contato com milhares de parasitos, micro-organismos desconhecidos e em constante evolução. Essa expansão sobre ambientes naturais acabam expondo essas populações a vetores desses micro-organismos cada vez mais constantemente. Já se sabe hoje que de 60% de todas as doenças infecciosas humanas são zoonoses, que são doenças transmitidas de animais a humanos, e 75% de todas as doenças infecciosas emergentes também têm essa característica, são zoonoses, né? Imaginem que estima-se que haja em mamíferos e pássaros selvagens cerca de 1,67 milhões de vírus ainda a serem descobertos, e cerca de metade desses podem ser prejudiciais aos humanos que entram em contato com essas populações humanas. Então, esse momento, a pandemia, ela de fato inaugura um novo ciclo da sociedade humana. Não tenho dúvida que a pandemia inaugura o século XXI, e com esse novo momento vem uma mudança de valores. E é nesse cenário que eu queria destacar, ou que eu quero destacar, a importância das áreas naturais protegidas. Primeiro, eu quero chamar a atenção para a importância da conservação da biodiversidade. É claro que pensar em conservar a biodiversidade é pensar em conservar algo que tem o seu próprio valor, o seu valor ético. A natureza tem valor em si, independente de qualquer valor que nós possamos conferir a ela. Mas no mundo moderno, é importante também a gente pensar que a natureza é fundamental para sustentar a própria economia humana. E nesse sentido, nós precisamos destacar que ainda existe uma certa invisibilidade econômica da natureza. Embora muitos economistas busquem valorar a natureza, e nesse sentido a gente encontra uma certa dificuldade, porque dar valor a algo que está estritamente ligado a uma rede de conexões muito complexas realmente traz uma complexidade de relações ou de percepções que a nossa economia ainda não conseguiu estabelecer. Mas existem algumas contas que a gente precisa e já consegue fazer. Por exemplo, boa parte da produção agrícola brasileira é altamente dependente da chuva produzida pela floresta amazônica. Vamos nos ater a esses números. Olha, a floresta amazônica absorve 20 bilhões de toneladas de vapor de água por dia, que se transforma em chuva sobre a bacia do Prata, alimentando a economia da agricultura da ordem de 240 bilhões de dólares na América Latina. Vejam que essa chuva não entra na conta ou no valor da produção agrícola. Já se sabe, por exemplo, que a polinização tem um valor estimado em 190 bilhões de dólares, o que corresponde a 8% da produção agrícola global. Então, essa valoração representa algo que nós não podemos deixar de considerar no futuro.
não dá mais para pensar numa economia que não leve em conta os chamados valores ecossistêmicos ou os valores ambientais. Isso é cada vez mais importante e necessário num futuro pós-pandemia, em que a gente espera encontrar uma economia de forte recessão e também num cenário bastante complexo em que as mudanças climáticas podem ainda se agravar, né? Portanto, a gente tem um futuro bastante incerto, um futuro desenhado com fortes mudanças climáticas ainda em curso, e já tivemos algumas pistas do que isso pode acontecer, como a própria expansão de outras doenças e causando a extinção de uma série de espécies. Portanto, a tendência é que a gente tenha um futuro cada vez mais doente e injusto socialmente. O fato é que esse momento mostrou como a nossa sociedade e a nossa espécie é frágil frente ao poder da natureza. Mas é possível reverter esse quadro? É possível vencer essas dificuldades? Bom, a primeira coisa é entender exatamente essa fragilidade e essa limitação. Se existe algo que ficou muito claro, ou que está muito claro, é que a natureza não precisa dos humanos. Em 2007, um livro publicado pelo Alan Weisman já havia desenhado esse cenário, o mundo sem nós. E agora nós estamos vendo várias cidades sendo reocupadas pela natureza, e vimos isso durante o lockdown estabelecido em algumas cidades, como algumas espécies retornaram a esses ambientes urbanos. Chernobyl é um belo exemplo, né? Uma cidade que já está abandonada há cerca de 30 anos, mas a natureza reaparece pujante onde o homem não é capaz mais de habitar. Outro cenário importante foi o cenário demonstrado pela melhoria nas condições ambientais naqueles locais onde se diminuiu a circulação das populações humanas, por exemplo, na qualidade do ar, nas emissões de gases de efeito estufa. Vários exemplos nós tivemos na Europa, na China. Então, isso mostrou para a gente que é possível a gente receber um mundo melhor pós-pandemia. A grande questão é como nós vamos cuidar desse mundo, esse mundo que nós vamos receber. É preciso reverter o cenário que nos trouxe até aqui. Nós chegamos até aqui com uma relação com a natureza que priorizava o desmatamento, uma agricultura agressiva, né? Uma relação com tráficos de animais, que priorizava as mudanças climáticas e uma relação altamente predadora com a natureza. Então, é preciso reverter essa relação e, para isso, precisamos pensar em socializar os custos da conservação, sobretudo, não só os seus benefícios. Só vai ser bom para nós se for bom para todos. Alguém tem que pagar para a Amazônia continuar em pé, sobretudo para os povos que sobrevivem naquele ambiente. É preciso pensar em benefícios públicos acima dos lucros privados. É preciso ter uma visão de médio e longo prazo e não só visões de curto prazo. A natureza não dá respostas a curto prazo. É importante lembrar que o nosso tempo não é o mesmo tempo da natureza. A natureza trabalha num tempo muito mais longo. É preciso reconhecer os nossos limites, a nossa limitação, que a força da natureza é uma força muito maior. A magnitude das nossas ações frente à natureza é muito menor. E reconhecer tudo isso significa, sobretudo, se reencontrar com a natureza. Algo que Henri Thoreau já propagava no século XIX,
quando ele escreve o Walden, A Vida nos Bosques, considerado o primeiro manual ambientalista do mundo, primeiro manual do movimento ambientalista no mundo, quando ele propõe esse retorno à natureza tão carente das sociedades do dia de hoje. Mas mais que isso, os relatórios todos mostram que proteger dá lucro. Recentemente, um relatório publicado por um grupo de cientistas mostrou que proteger 30% do planeta em áreas de proteção ambiental levaria a um aumento da produção econômica entre 64 a 434 bilhões de dólares por ano. Cada vez mais a recuperação da natureza está sendo vista como ponto essencial vital no combate tanto das causas como os impactos da crise climática, fornecendo proteções de longo prazo contra os efeitos do clima, de climas extremos como inundações, tempestades e secas. Manguezais costeiros, recifes de corais, por exemplo, que foram destruídos ao longo de décadas, são fundamentais para a proteção, sobretudo, de ambientes litorâneos. Né? Proteger florestas e manguezais reduziria as perdas econômicas causadas pelas crises climáticas em torno de 170 a 534 bilhões de anos até 2050. A proteção de reservas pesqueiras, de áreas pesqueiras e reservas biológicas, poderiam dar uma limitação a curto prazo, mas garantiria esses recursos pesqueiros a longo prazo, permitindo a sobrevivência de muitas populações altamente dependentes da pesca. Segundo as projeções desses estudos, a conservação da natureza proporcionaria um crescimento econômico de 4 a 6% ao ano, o que é muito além do 1% referente à agricultura, pesca e silvicultura após o fim da pandemia, como é previsto. E é nesse cenário que as áreas protegidas aparecem. Já no último Congresso Mundial de Parques de Sydney, realizado em 2014, a ideia era inspirar a sociedade de que as áreas protegidas têm um papel não só para a proteção dos ambientes naturais, mas para a proteção da saúde física e mental das pessoas. Ou seja, não só um papel ecológico, mas um papel físico, psicológico e espiritual. A ideia de um mundo fundamentado no princípio do One Health, ou seja, de uma só saúde. Essa ideia significa pensar que a saúde humana só existe se a gente considera também o bem-estar e a saúde animal e o bem-estar e a saúde do ambiente. Um princípio estabelecido no início do século XXI por um jornalista chamado Richard Louv chama atenção para aquilo que ele chama de vitamina N, que nada mais é do que a importância do contato com a natureza. Richard Louv sustenta que o aumento galopante da tecnologia causou o que ele chama de transtorno de déficit de natureza, o que nada mais é que uma condição médica, que não é uma condição médica, e sim uma descrição dos custos humanos da alienação da natureza. Vários estudos vêm mostrando que o contato, sobretudo de crianças com a natureza, melhoram os rendimentos acadêmicos, previnem o excesso de peso, criam filhos independentes, autônomos, potencializam unidades familiares, solucionam problemas de atenção, impulsionam a imaginação e a criatividade, melhoram o desenvolvimento emocional e intelectual, fortalecem os sistemas autoimunes. Ora, mais uma vez, não estamos falando nada de novo. Hipócrates, o pai da medicina, há 350, 400 anos antes de Cristo, dizia: há uma circulação comum, uma respiração comum, todas as coisas estão relacionadas.
nada é novo. Portanto, meus amigos, o que nós precisamos é conhecer e entender como a Terra funciona. Como Lovelock dizia, é importante entender Gaia. Nós precisamos buscar uma nova relação com a natureza. E isso passa por uma nova economia, pela busca dos chamados empregos verdes, como foi buscado como resultado da Rio+20. Empregos verdes são empregos que contribuem para preservar e restaurar a natureza e que permitem aumentar a eficiência, limitar as emissões de gases de efeito estufa, que minimizem e reduzam as contaminações, que contribuem para minimizar as mudanças climáticas, que produzam bem e que prestem serviços que beneficiem não só as pessoas, mas também o ambiente. Não há nada que a gente não sabia antes. Só precisamos aprender a aplicar esse conhecimento. O que nós precisamos de verdade é nos reconectar com a natureza. E essa reconexão passa essencialmente pela reaproximação e pela valoração e valorização das nossas áreas protegidas. É com isso que a gente trabalha já há 25 anos e estamos à disposição aqui no Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, no Grupo Brasil Verde, no Laboratório de Biologia da Conservação, no nosso grupo de pesquisa de áreas protegidas, na Sociedade de Ecologia do Brasil e na Comissão Mundial de Áreas Protegidas da União Internacional para a Conservação da Natureza. Muito obrigado, foi um prazer, estamos sempre à disposição.